pessoal, bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Eu sou Cris Vilar e como eu prometi para vocês, né, no vídeo anterior, eu vou contar para vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo há um ano atrás, né, que foi o motivo pelo qual eu decidi criar o canal no YouTube para contar para vocês um pouco das minhas experiências. Em fevereiro de 2018, eu viajei com a minha família, né, de férias. Eu fui para o Nordeste, né, que é a minha terra, o lugar onde eu nasci, que é um lugar maravilhoso, muito lindo. Vou colocar para vocês aqui a foto do local, um local muito lindo. E a gente foi de férias por uma semana. Eu, meu esposo e a minha filha Natália. E nós fomos para a praia, né? Fomos conhecer lugares que a gente ainda não conhecia, Maragogi, Porto de Galinhas, enfim, fomos para a praia. Foram dias assim maravilhosos, né? A gente curtiu muito, a gente se divertiu, conhecemos lugares lindos, tivemos experiências lindas. E na volta para casa, né? Nós ficamos uma semana nesse lugar. E na volta para casa, nós fomos de avião, porque nós tínhamos pouco tempo, apenas uma semana, para ficar nesse lugar. E lá nós alugamos um carro, enfim. Na volta, nós deixamos nosso carro na casa da minha prima, em Palmas. E quando a gente estava voltando para casa, nós pegamos o carro na casa da minha prima e a gente estava voltando para a cidade que a gente mora, né? Que a gente mora no interior do Pará. Então a gente estava voltando para casa quando de repente, assim, do nada, eu comecei a passar mal dentro do carro, né? Comecei a ficar nervosa, comecei a ficar muito nervosa. E eu comecei a ficar com muito medo, assim, eu sempre tive muito medo de viajar de carro, né? Mas nesse dia eu percebi que eu estava muito ansiosa e eu estava muito nervosa mesmo. Então eu tive uma crise, assim, dentro do carro, sabe? Eu tive uma crise, assim, muito forte. Eu comecei a passar mal e eu comecei a gritar dentro do carro. E meu esposo achou aquilo estranho, né? E falou, nossa, você está muito nervosa, você precisa se acalmar, meu bem, o que você tem? E eu falei, não sei, eu estou preocupada, eu estou nervosa, eu não sei o que é, né? E realmente eu não sabia. Quando eu cheguei em casa, eu estava super cansada, estava muito da viagem, né? A gente viaja, foi muito cansativo e tudo, apesar de que a gente foi de avião, mas mesmo assim foi cansativo. Os passeios, né? Foi muito extenso, corrido, a gente tinha pouco tempo, enfim. Eu cheguei na terça-feira pela manhã e quando foi no domingo à noite, meu esposo estava na sala assistindo televisão, assistindo o Fantástico, o programa, e eu estava no meu quarto, normal, mexendo no meu celular, e ele me chamou para assistir uma matéria do Fantástico. E eu fui para assistir quando ele me chamou, e aí eu sentei ao lado dele, no sofá da sala, e comecei a assistir, estava normal, tudo, não estava sentindo nada. De repente, eu comecei simplesmente assim, a ficar muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu comecei a sentir assim, como se o meu corpo tivesse desmaiando, eu comecei a sentir meu coração pulsar, senti uma grande pulsação assim no meu coração, acelerado, eu sentia tontura, minha cabeça começou a ficar tonta e aí eu falei pro meu esposo, eu falei, meu bem, eu não estou me sentindo bem, eu estou passando mal, e aí eu já fui desmaiando, né, como se eu fosse desmaiar. E aí o meu esposo falou, senta, você está passando mal. Aí eu sentei, a minha filha trouxe para mim uma água para mim tomar, né, e tudo. E aí eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia. Aí o meu esposo foi e chamou o irmão dele para nos ajudar, né. Aí meu cunhado, né, falou assim, olha, precisa levar ela no pronto-socorro porque ela não está bem. E precisa levar para saber o que está ocorrendo, né, para saber o que está acontecendo, porque isso não é normal. E a gente foi para o pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, vocês não fazem ideia. Gente,
eu fiquei muito ruim, muito ruim mesmo, eu fiquei pior, o meu lado esquerdo inteiro adormeceu, eu fiquei com a dormência na cabeça, e aí, o que eu pensava? Nossa, eu tive um infarto, ou então, ai meu Deus, eu tive um AVC, eu estou com AVC, eu estou com algum problema. Então, eu fiquei aguardando, né, o médico me atender na sala de espera, e quando eu fui atendida pelo médico, ele simplesmente não me falou nada. Ele não disse o que eu tinha, ele não disse nada, ele simplesmente passou uma medicação e pediu para que eu fosse para a sala de enfermagem para fazer essa medicação em mim. Então eu fui, lá eles me aplicaram uma injeção e disseram que eu teria que tomar um soro. Eu tomei esse soro, né? Tomei essa injeção e fui ficando pior, e cada vez mais eu estava pior, eu não melhorava. O que aconteceu? Quando o soro terminou, a enfermeira falou para mim assim, olha, você pode ir para casa. Aí eu falei para ele, não, mas eu não posso ir para casa, porque eu estou passando muito mal, eu não estou legal, eu estou muito mal, eu estou péssima. Ele falou, não, vai para casa, fica tranquila. O que você tomou, a medicação que a gente aplicou em você, vai começar a fazer efeito, você vai dormir um pouco, você vai relaxar e aí você vai dormir. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, realmente aconteceu o que ele falou, eu deitei, comecei a relaxar e dormi. Mas no outro dia, quando eu acordei, eu estava pior do que eu estava antes. A minha cabeça doía muito, eu estava com a cabeça... Eu estava tonta, eu sentia vontade de vomitar, eu estava com ânsia de vômito, eu estava com náuseas, a minha cabeça estava pior, eu sentia muito mal, e eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Foi quando eu decidi, né, procurar um médico, fazer uma consulta para ver o que estava acontecendo comigo. Quando eu cheguei no médico, ele falou assim para mim, eu sentei e aí ele falou assim, o que foi com você? Você está tão nervosa? Ele percebeu, sem que eu dissesse uma palavra, ele percebeu que eu estava muito nervosa. E aí ele perguntou para mim, por que você está tão nervosa? Eu falei, doutor, eu não sei, eu estou muito nervosa. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, você está com crise de pânico, você está com síndrome de pânico. Aí eu falei, nossa, mas eu nem sabia, assim, já ouvi falar em síndrome de pânico, né? Eu já ouvi falar, mas eu não sabia o que era. E eu não entendia, eu nem imaginava que aquilo que eu estava sentindo era síndrome de pânico, né? Então, quando ele falou isso pra mim, ele falou os sintomas que eu estava sentindo, né? Ele especificou um por um, olha, você está sentindo isso, você está sentindo dor de cabeça, você está sentindo a cabeça pesada, você está sentindo tremores, você está sentindo... Eu falei, é isso mesmo, doutor, eu estou sentindo tudo isso, eu estou sentindo todos esses sintomas realmente. Ele falou, você está com síndrome do pânico. Eu vou passar uma medicação para você e você vai tomar, só que eu já vou avisar para você que você vai levar de 4 a 6 semanas para essa medicação fazer efeito. Não é assim de uma hora para outra, não é de um momento para outro que você vai melhorar. Aí eu falei, tá bom, né? Tudo bem, vamos tomar o remédio. E eu comecei a tomar o remédio. E eu simplesmente piorei. Eu tomava o remédio e eu ficava mal. Muito mal. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia comer. Eu passei um mês sem dormir, sem comer nada. Passei muito mal. Então, eu voltei no médico e falei para ele, doutor, não estou bem, por favor, troca minha medicação, passa um outro remédio, porque esse remédio que eu estou tomando não está fazendo bem para mim, eu estou me sentindo pior, eu não estou me sentindo bem, eu estou péssima, eu estou muito ruim. Aí ele trocou, né, a minha medicação, tentou um novo medicamento, né, para ver se eu reagia àquela nova medicação. E realmente, depois que eu comecei a tomar a nova medicação, eu comecei a sentir uma melhora, né? Uma pequena melhora, mas eu não conseguia dormir à noite.
Eu passei exatamente um mês sem dormir. Um mês inteiro sem dormir. Eu não dormia nem de dia e nem de noite. E eu não comia também, eu não conseguia me alimentar. Eu vou colocar aqui para vocês a foto de como eu fiquei durante esse mês, que eu fiquei muito ruim. Então foi quando eu decidi procurar um médico psiquiatra. E eu marquei uma consulta com um médico psiquiatra. Na minha cidade não tinha médico psiquiatra, havia apenas uma vez por mês que um médico vinha de São Paulo, né, para fazer as consultas, e eu marquei uma consulta com esse médico e fiquei aguardando o dia da minha consulta. E foi quando eu fui nesse médico que ele passou um remédio para mim. Quando eu consegui dormir, eu tive uma melhora assim muito grande. Eu já comecei a me alimentar melhor, comecei a dormir melhor, comecei a dormir bem. E ele realmente falou para mim que eu estava mesmo, que eu havia desenvolvido a síndrome do pânico, né? Então foi assim uma fase muito difícil, muito complicada que eu passei. Eu não sei, assim, tinha momentos que eu pensava que eu não ia conseguir, que eu não ia sobreviver, porque era muito difícil. Os sintomas eram muito assim, difíceis, sabe, de suportar. E às vezes eu não aguentava, às vezes eu tinha crises de pânico, de choro, de desespero. Eu começava a chorar simplesmente, e eu chorava muito, muito, muito. Mas o meu esposo, ele sempre conversava comigo, ele me acalmava, ele me ajudava muito, muito. Foi muito importante assim, o apoio dele e da minha filha também, que cuidou muito bem de mim. A minha filha estava sempre ao meu lado, sempre me ajudando nas crises que eu passei, e ela estava sempre preocupada comigo. E isso foi muito importante assim na minha recuperação. E isso aconteceu há um ano atrás, né? Hoje eu já estou, né, não estou 100%, eu não estou 100% ainda recuperada, eu ainda tenho algumas crises, né, mas eu estou com as crises controladas, né, foi com a medicação e o tratamento psiquiátrico, eu consegui controlar, né, as minhas crises. E se você, porventura, passou por uma situação como essa ou passa por uma situação como essa, eu digo para você que não é impossível, que não é um problema que não tem solução, é um problema que tem solução. Basta você procurar ajuda, basta você buscar ajuda, e um psiquiatra é muito importante num momento como esse. Então, esse período que eu passei, eu fiquei afastada do meu trabalho, né? Eu tive que sair do meu trabalho porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me concentrar, eu tive crises muito fortes de ansiedade, eu tinha muita ansiedade, a minha ansiedade ficou generalizada e eu não conseguia trabalhar. E eu ainda não consigo, né, voltar ao meu trabalho, mas eu estou ainda na luta, eu estou tentando buscar, né, a minha melhora, a minha cura, e eu tenho certeza que eu vou alcançar. E se você, porventura, também passou por essa mesma situação ou está passando por essa situação, comente nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para fazer, pode comentar nesse vídeo. Eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá bom? No que eu puder ajudar, no que eu puder falar com vocês sobre a minha experiência, sobre o que aconteceu comigo, pode ter certeza que eu responderei todos os comentários de vocês, tá bom? Então, gente, essa foi a minha história, foi a minha experiência que eu passei, né? Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para você de alguma forma, de alguma maneira. E se você gostou, né, se você está gostando dos meus vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. E dá o seu like também, que vai me ajudar bastante, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.